Salve, amigos e amigas do Última Divisão. Hoje eu vou começar o programa lançando um quiz. Vocês sabem quem é o maior artilheiro da história do futebol de seleções? Olha, não é o Pelé, não é o Messi, não é o Cristiano Ronaldo. Na verdade, se a gente pegar a lista dos 21 jogadores na história que fizeram mais gols em jogos envolvendo seleções, a gente vai encontrar 13 jogadores de seleções pouco expressivas, às vezes seleções que sequer disputaram uma Copa do Mundo, e jogadores pouco badalados. E é isso que a gente vai focar hoje, né? A gente, com esse dado em mãos, não poderia deixar de fazer um programa. Na verdade, vai render 2 programas, vamos dividir em parte 1 e parte 2. Pegamos a lista dos 21 maiores artilheiros da história do futebol de seleções e tiramos 8 nomes. Tiramos esses 3 que eu falei, Pelé, Messi e Cristiano Ronaldo, além dos húngaros Ferenc Puskás e Sandor Kocsis, dos alemães Gerd Müller e Miroslav Klose e do irlandês Rob Keane. Esses 8 jogadores são bem conhecidos, bem consagrados, mas a gente vai pegar 13 outros que são lendas, né, nos seus países natais, mas que pouca gente conhece globalmente. E reforço, esses 13 que eu vou falar, qualquer outro jogador que eu não citei aqui na lista dos 8 outros aí, qualquer outro jogador tem menos gols que eles por seleções. O Ronaldo, Ibrahimovic, Batistuta, Maradona, nenhum deles tem mais gols que esses 13 que a gente vai listar na parte 1 e na parte 2. Nessa parte 1 a gente vai falar de 6 jogadores, vai ter seleções como Guatemala, Trindade e Tobago, Tailândia. E na parte 2 vão ser mais 7. E na parte 2 vamos revelar quem é o artilheiro máximo da história das seleções, que é um jogador alternativo, mas peço que tenha paciência, que não olhe no Google, espera a parte 2, deixa a gente fazer um suspense aí, vamos contando aos poucos essa história. E fica uma menção honrosa, antes de começar, ao indiano Sunil Chhetri, que é um atacante indiano, que ele já tem 65 gols pela sua seleção, tá na ativa ainda, pode ser que em breve ele entre nesse hall aí dos 21, 20 maiores artilheiros da história de todas as seleções. Por enquanto ele não está, então ele não vai entrar no nosso programa, mas fica a menção honrosa ao Chhetri também, e vamos então falar dos outros a partir de agora. Carlos Ruiz, 68 gols em 133 jogos pela seleção da Guatemala. Esse número de gols que o Carlos Ruiz tem pela seleção da Guatemala, 68 gols, é o mesmo número que o Gerd Müller tem pela seleção alemã. O Gerd Müller que é considerado um dos maiores atacantes da história. Tudo bem que o Gerd Müller fez 68 gols jogando pela Alemanha em 62 jogos, menos da metade das partidas que o Carlos Ruiz teve para marcar os mesmos 68 gols pela Guatemala. Mas a gente não quer entrar nesse mérito, a gente quer sim exaltar o Carlos Ruiz, que é um dos maiores jogadores da história da América Central. Ele conta que ele nasceu numa zona bem pobre da capital da Guatemala, a cidade de Guatemala, e que graças ao futebol ele acabou não se envolvendo em gangues como a maior parte dos amigos dele. Ele desde muito jovem mostrou talento para o futebol, tanto que ele estreou no profissional do Municipal, que é o time mais vencedor do futebol guatemalteco. Ele estreou com apenas 16 anos, em 1995, e ele tinha o apelido de El Pescadito, que é como se fosse o peixinho. Depois, ao longo da carreira, ele acabou se tornando El Pescado, aí já virou o peixe mesmo, né, conforme ficou mais adulto. Ele disse que não sabe bem a origem desse apelido, que quando ele começou a carreira, todos os jogadores no time, né, boa parte dos jogadores, tinham o apelido de algum animal, tinha sapo, rã, e ele era o peixe. O Carlos Ruiz atuou por 7 anos pelo Municipal, teve uma rápida passagem pelo futebol grego nesse meio tempo e em 2002 foi contratado pelo Los Angeles Galaxy para jogar a Major League Soccer nos Estados Unidos. E ele já chegou mostrando personalidade, deu uma entrevista para o New York Times dizendo que geralmente quem ia para a Major League Soccer estava em fim de carreira, mas que ele queria mostrar que ele estava no auge. E isso aí, né, pegou meio mal, mas logo ele acabou consertando porque ele mostrou que realmente estava no auge. Ele fez 24 gols, foi o artilheiro logo em sua temporada de estreia e se tornou um grande ídolo na Major League. Foi ídolo do Los Angeles Galaxy, mas depois passou também pelo FC Dallas, pelo DC United, pelo Toronto FC e na carreira ele ainda teve outras passagens pelo Puebla do México, o Olímpia do Paraguai, teve uma temporada na América do Sul também, e no fim da carreira retornou ao Municipal da Guatemala, o time onde começou. O Carlos Ruiz foi ídolo de vários times, mas foi pela seleção da Guatemala que ele colocou seu nome no Guinness Book, o livro dos recordes. Ele defendeu a seleção da Guatemala entre 98 e 2016
e nesse período ele se tornou o jogador com mais gols na história das eliminatórias para a Copa do Mundo, isso considerando todos os continentes. Ele fez 39 gols em jogos das eliminatórias da CONCACAF. É verdade que ele nunca conseguiu levar a Guatemala para uma Copa do Mundo. A vez que ele chegou mais perto foi em 2006, que nas eliminatórias para aquele Mundial, a Guatemala, no hexagonal final da CONCACAF, ficou a 2 pontos de Trindade e Tobago, e aí Trindade e Tobago jogou uma repescagem intercontinental contra o Bahrein, né, contra uma seleção da Ásia, e aí Trindade e Tobago conseguiu ir para a Copa do Mundo. Faltou pouco para a Guatemala ter essa oportunidade também, mas tudo bem, não ter classificado a Guatemala para uma Copa não apaga que ele é um recordista, que algum jogador aí de algum canto do mundo, se um dia quiser superar a marca do Carlos Ruiz, vai ter que fazer muito gol. Ele é o maior artilheiro da história da seleção da Guatemala, mas veja só, ele não participou de 2 partidas históricas da Guatemala contra o Brasil. A primeira em 98. Em 98 a Guatemala arrancou um empate de 1-1 contra a seleção brasileira na Copa Ouro. Só que o Carlos Ruiz ainda não tinha estreado, né? Ele foi estrear em 98 um pouquinho mais para frente. A segunda oportunidade foi em 2005, quando a Guatemala foi convidada para o amistoso de despedida do Romário da seleção brasileira, um amistoso disputado no Pacaembu. O Carlos Ruiz era a grande estrela da seleção guatemalteca naquela oportunidade, mas por um problema de documentação ele não pôde viajar para o Brasil. Acabou sendo substituído na delegação por um atleta juvenil. Mas engana-se quem pensa que o Carlos Ruiz nunca enfrentou a seleção brasileira. Pelo menos a seleção brasileira de futsal ele já enfrentou. Em 2000, quando a Guatemala sediou a Copa do Mundo de futsal, o Carlos Ruiz, como grande estrela do futebol do país, foi convidado a reforçar a seleção de futsal da Guatemala. Ele disputou o Mundial de Futsal. E aí a Guatemala caiu no grupo do Brasil, enfrentou a seleção brasileira que tinha Manuel Tobias, Falcão, levou 29-2, uma das maiores goleadas da história das Copas do Mundo de futsal. Só que um desses 2 gols da seleção da Guatemala no Brasil foi do Carlos Ruiz. Então ele é artilheiro tanto no futebol de campo quanto no futsal. O Carlos Ruiz fez tudo isso na carreira e dizem que se ele não fosse tão baladeiro, se ele não tivesse frequentado tantas festas durante a carreira, né, ele tinha essa fama de baladeiro principalmente nos Estados Unidos, dizem que ele seria ainda maior do que ele foi. Depois dele se aposentar, ele diversas vezes já demonstrou interesse de se tornar o presidente da Federação Guatemalteca de Futebol, que é uma entidade marcada por vários escândalos de corrupção. Acabou que o Ruiz sempre acaba recuando, nunca de fato se candidatou, mas isso um dia pode acontecer. Hoje ele divide o tempo entre a Guatemala e os Estados Unidos, fica mais nos Estados Unidos, às vezes ele aparece lá como comentarista esportivo na TV americana, e além disso ele tem uma marca de mezcal, que é uma bebida parecida com a tequila. A marca de mezcal do Carlos Ruiz é comercializada nos Estados Unidos e na Guatemala. Rossan Hassan, 69 gols em 169 jogos pela seleção do Egito. Segundo algumas fontes, o Rossan Hassan teve 70 gols pela camisa da seleção egípcia. Vamos considerar aqui os 69, que é o mais comum que sejam atribuídos a ele. Isso já basta para ele aparecer nessa lista. Além de estar na lista dos maiores artilheiros da história do futebol de seleções, o Hassan também é um dos jogadores que foram mais convocados por uma seleção na história. Ele atuou na seleção egípcia de 85 até 2006. Na lista dos jogadores com mais convocações, ele hoje está atrás de alguns nomes como os goleiros, né, Gianluigi Buffon, italiano, o Aldair, da Arábia Saudita, mas ele está lá entre os maiores. O recordista, aliás, de convocações por uma seleção hoje é um egípcio, que também tem o sobrenome Hassan, mas não é parente, o Ahmed Hassan, um meia que defendeu o Egito em 184 convocações entre 95 e 2012. Mas ainda falando de Hassans, um que tem parentesco com o Rossan Hassan é o Ibrahim Hassan. E não é qualquer parentesco, ele é irmão gêmeo do Rossan Hassan. O Ibrahim Hassan, aliás, também é um dos jogadores que foram mais convocados na história do futebol de seleções, foi 130 vezes convocado para a seleção egípcia, e hoje esses 2 gêmeos do futebol egípcio estão mais parecidos do que nunca. Hoje, quando se fala em futebol do Egito, todo mundo pensa no Mohamed Salah, mas o atacante do Liverpool, o Salah, ainda tem que ralar muito para chegar perto do que o Rossan Hassan e os outros jogadores da sua geração representaram
para a seleção egípcia. O Hossam Hassan disputou 7 campeonatos africanos de nações e ganhou 3. Ganhou em 86, em 98 e em 2006. Aliás, nessa edição de 2006, ele já tinha se aposentado da seleção egípcia em 2004, mas rolou uma mobilização nacional, um pedido de que ele disputasse o Campeonato Africano de 2006 com 39 anos. O Hassan jogou e se despediu sendo campeão, se aposentou da seleção com o título do Campeonato Africano de Nações de 2006. Depois que ele se aposentou, o Egito ainda ganhou as próximas 2 edições, em 2008 e 2010. Era uma época muito dominante do Egito no Campeonato Africano de Nações. O Egito é a seleção que mais vezes venceu o Campeonato Africano de Nações. A dificuldade da seleção egípcia sempre foi ir para a Copa do Mundo, e foi um grande feito agora em 2018 que o Salah levou a seleção egípcia para a Copa do Mundo de 2018. Na Copa do Mundo de 2018 a gente teve também o El Haddari, um goleiro de 45 anos, batendo o recorde na Copa da Rússia, né? Virou o jogador mais velho a atuar numa Copa do Mundo. O Egito é cheio dessas, jogadores longevos, é uma coisa bem bacana. Mas foi um grande feito do Salah, parabéns. Mas o Hossam Hassan também tem uma Copa do Mundo no currículo. Em 1990, o Mundial anterior que o Egito disputou, o Hossam Hassan fez parte do time egípcio, jogou então a Copa do Mundo da Itália em 90. E o Hossam Hassan é um nome tão pesado para o futebol do Egito que ele é um dos poucos jogadores na história que conseguiu ser ídolo dos 2 times, os 2 grandes times do país, os 2 grandes rivais do Cairo, o Al-Ahly e o Zamalek. O Zamalek, na verdade, é de Gizeca, na região metropolitana do Cairo, mas enfim, essas 2 torcidas se odeiam muito e o Hossam Hassan foi ídolo dos 2 times. Ele ganhou 11 campeonatos egípcios pelo Al-Ahly e 3 pelo Zamalek. Depois que se aposentou, ele se tornou treinador, treinou lá os grandes times egípcios e, inclusive, em 2018 ele passou pelo Pirâmides, que é um time que ficou conhecido no Brasil, né? Porque contratou lá numa baciada alguns jogadores conhecidos no Brasil, o Rodriguinho, o Keno, o Carlos Eduardo, e o Hassan treinou o Pirâmides logo depois que o time demitiu o treinador brasileiro Alberto Valentim, depois demitiu o argentino La Volpe, e aí em seguida o Hassan, que assumiu, só que nem ele, sendo tão ídolo no Egito, conseguiu durar muito tempo no Pirâmides, que é uma grande zona, né? Um time que tem lá um investidor saudita, que depois tirou o dinheiro, virou uma grande várzea. O Hassan acabou saindo do Pirâmides em 2019, mas segue como um dos treinadores mais prestigiados do futebol egípcio. Piapong Pueon, 70 gols em 100 jogos pela seleção, e Kiatsuki Senamuang, 71 gols em 134 jogos pela seleção, ambos da seleção da Tailândia. O maior artilheiro da história da seleção da Alemanha é o Miroslav Klose, fez 71 gols pela seleção, já se aposentou, não vai fazer mais do que isso, e nenhum outro alemão chegou a fazer 70 gols com a camisa da seleção. No caso da Argentina, a gente tem o Messi, que neste momento aqui que é gravado o vídeo já fez 70 gols com a camisa da seleção argentina, né? Tá nativa, pode aumentar bem essa marca, mas nenhum outro argentino chegou aos 70 gols com a camisa da seleção. Mesma coisa na seleção brasileira. O Pelé é o recordista com 77 gols, mas nenhum outro brasileiro chegou a fazer 70 gols com a camisa da seleção. Se eu sou tailandês, eu vou discutir futebol com alguém, eu falo, como assim só um jogador do seu país que fez 70 gols ou mais com a camisa da seleção? A Tailândia teve 2 jogadores. Só um país do mundo que pode discutir de igual para igual com a Tailândia, que é a Hungria. Porque 2 húngaros fizeram mais do que 70 gols com a camisa da seleção, que são o Ferenc Puskás, que defendeu também a Espanha, mas chegou a fazer mais do que 70 gols com a camisa da Hungria, e o Sandor Kocsis. Então, com o húngaro tudo bem, dá para discutir futebol, aí o tailandês até aceita. Mas tirando isso, quem que manda no futebol do mundo? Que país que tem 2 jogadores que fizeram 70 gols ou mais com a camisa da seleção? Só a Tailândia e a Hungria, tá bom, vai. Pois bem, o primeiro tailandês que chegou a essa marca foi o Piapong Pue, que fez 70 gols com a camisa da seleção entre 81 e 97. O primeiro gol dele com a camisa da seleção tailandesa foi um jogo da primeira fase da President's Cup de 1981, um jogo entre Tailândia e Indonésia. A President's Cup era um torneio amistoso disputado anualmente na Coreia do Sul, envolvendo clubes e seleções. E para ter uma ideia do quanto era alternativo esse torneio, que torneio maravilhoso,
Olha o grupo que a Tailândia disputou na primeira fase dessa Presidents Cup de 81. O grupo teve como líder o Danúbio do Uruguai, o segundo colocado foi o Vitória, mas não é o Vitória baiano não, é o Vitória mesmo de Vitória, Espírito Santo, foi o segundo colocado, passou para a semifinal. Aí em terceiro lugar ficou a seleção de Malta, em quarto a seleção da Tailândia, em quinto a seleção de Liechtenstein e em sexto a seleção da Indonésia, foi a Lanterninha. E para completar, né, tem que contar o final desse torneio. O Vitória e o Danúbio passaram para a segunda fase, foram eliminados nas semifinais. Aí a final foi disputada entre o Racing de Córdoba da Argentina e a seleção da Coreia do Sul. E os dois empataram o jogo final e ficou por isso mesmo, dividiram o título, não teve nenhum desempate. Era um torneio sensacional e vale dizer, para agradar o nosso público aí capixaba, o Vitória, né, de Vitória, capital do Espírito Santo, ganhou a Presidents Cup em 79. O Vitória tem um título internacional, ganhou esse torneio memorável na Coreia do Sul em 79. A Presidents Cup teve sua última edição disputada em 99, uma pena que esse torneio acabou, que torneio maravilhoso. Voltando para o Phyaphongpui, ele marcou seu último gol com a camisa da seleção da Tailândia contra o Camboja em 97, numa partida dos Jogos do Sudeste Asiático, e por clubes ele defendeu na maior parte da carreira o Royal Thai Air Force, time da Tailândia. Ele defendeu de 79 a 84 e depois de 89 a 97 o mesmo clube, e nesse período aí que ele saiu do futebol tailandês, ele chegou a disputar o campeonato da Coreia do Sul e foi muito ídolo na Coreia do Sul. Em 85 ele foi campeão sul-coreano e artilheiro do campeonato sul-coreano pelo Luck Gold Star, que hoje é o Seul FC, um dos maiores times do futebol sul-coreano. Tem aí o Pue, um jogador tailandês, como ídolo. O Pue foi tão ídolo na Coreia do Sul que a camisa dele está inclusive no Museu da História do Futebol Coreano em Seul. Mas, em um futebol tão repleto de goleadores como é o tailandês, o Phyaphong acabou sendo ultrapassado pelo Kyatsuk Senamuang, como o maior artilheiro da história da seleção tailandesa. O Kyatsuk Senamuang marcou 71 gols pela seleção tailandesa entre 93 e 2007. E ele foi um meio atacante, né, tão bom em seu país que ele ganhou o apelido de Zico, né, em homenagem ao Zico, meio atacante do Flamengo. Ele também é meio atacante e, aliás, né, como o nome dele é meio difícil, Kyatsuk Senamuang, para eu não me enrolar, vamos chamar ele de Zico daqui para frente. E o Zico tailandês enfrentou a seleção brasileira já. Ele esteve em campo em 2000, num amistoso em Bangkok, que a seleção brasileira, treinada pelo Vanderlei Luxemburgo, ganhou de 7-0 da Tailândia. E ao contrário do Phyaphongpui, o Zico tailandês conseguiu ser campeão pela seleção da Tailândia. Ele ganhou 3 vezes a AFF Championship, um torneio disputado entre seleções do Sudeste Asiático, e ele abriu o placar numa das maiores vitórias da história da seleção tailandesa, que foi uma vitória por 2-1 contra a Coreia do Sul nas quartas de finais dos Jogos Asiáticos de 98. Pena que depois, naquela edição na semifinal, a Tailândia foi eliminada pelo Kuwait. Só para deixar claro que eu tô falando dos Jogos Asiáticos e não da Copa da Ásia. A Copa da Ásia que tem mais prestígio, é como se fosse a Eurocopa, a Copa América para os asiáticos. Os Jogos Asiáticos é como se fossem os Jogos Pan-Americanos, né? Tem várias modalidades esportivas e tem o futebol no meio também. Mas, de qualquer forma, foi um grande feito para a Tailândia eliminar a Coreia do Sul no futebol dos Jogos Asiáticos. Fora do futebol de seleções, no futebol de clubes, o Zico tailandês, ele jogou no futebol de Singapura, fora do futebol tailandês, e também chegou a jogar no futebol inglês. Pelo menos ele foi anunciado. Em 99, ele foi anunciado como reforço do Huddersfield Town, que então disputava a segunda divisão do campeonato inglês. Ele ficou um ano lá, mas acabou não jogando pelo time principal, e o Steve Bruce, que é o treinador, era o treinador lá do Huddersfield Town, na oportunidade, disse que foi só uma jogada de marketing e tal, por isso que ele não colocou o Zico tailandês para jogar no time principal. Pois, na nossa opinião, isso aí foi inveja do Steve Bruce. Afinal, o maior artilheiro da história da seleção inglesa é o Wayne Rooney, só com 53 gols, enquanto a Tailândia, na sua história, teve 2 jogadores que fizeram 70 gols ou mais. Então, claramente, o Steve Bruce ficou incomodado ali de ter um tailandês, um país com tanto mais tradição que a Inglaterra, né, nas seleções, e aí acabou que no Huddersfield Town, infelizmente, o Zico tailandês não entrou em campo pelo time principal. Sterling John, 70 gols em 115 jogos pela seleção de Trinidad e Tobago.
Antes de mais nada, você sabia que o Roger Flores, ele mesmo, Roger Flores, ex-Corinthians, Fluminense, Benfica, Cruzeiro, Grêmio, que o Roger Flores poderia ter defendido a seleção de Trindade e Tobago? Se você não conhece a história, fica o merchan para assistir o nosso vídeo sobre brasileiros com passaportes alternativos. Você vai entender por que o Roger Flores poderia ter jogado por Trindade e Tobago. Mas já que ele não jogou pela seleção trinitina, aqui no Brasil e em todo o mundo, o jogador mais famoso a já ter defendido a seleção de Trindade e Tobago é mesmo o Dwight Yorke, meia atacante do Manchester United, né? Do Manchester United dos tempos do Alex Ferguson. Realmente, o Dwight Yorke era a grande referência da seleção de Trindade e Tobago, mas ele não era assim um fazedor de gols. Ele fez 19 gols em 74 jogos pela seleção. Na seleção de Trindade e Tobago dos anos 90, 2000, né, naquela época, quem tinha a missão de colocar a bola para dentro da rede era o Sterling John, ele sim que tem uma grande marca de 70 gols em 115 jogos pela seleção. O Sterling John nasceu em Trindade e Tobago, mas cresceu nos Estados Unidos, aí ele começou a carreira lá, rodou por alguns times de lá, até que em 98 ele chegou no Columbus Crew, jogou a Major League Soccer e foi artilheiro daquela edição de 98 com 26 gols, um dos maiores artilheiros numa edição da Major League Soccer. Assim ele virou um grande ídolo da torcida do Columbus Crew, virou até bonequinho por lá, chamou a atenção do futebol inglês, foi para o Nottingham Forest, que na época disputava a segunda divisão do futebol inglês, foi bem para o Nottingham Forest e aí foi contratado por times da Premier League, da primeira divisão, jogou no Birmingham um tempo, também se destacou com a camisa do Coventry City, rodou por alguns times por lá. Nesse período em que foi jogador do Coventry City, o Sterling John ajudou a seleção de Trindade e Tobago a se classificar para a Copa do Mundo de 2006, um feito histórico. Trindade e Tobago acabou não marcando gols naquele Mundial da Alemanha, né, que o Sterling John jogou, mas deixou uma boa impressão. Na partida de estreia arrancou um empate de 0-0 com a Suécia, depois perdeu de 2-0 da Inglaterra e do Paraguai, caiu no grupo difícil, né? Mas sair da Copa sem fazer gols não mudou em nada a idolatria que o Sterling John e toda a sua geração tem em Trindade e Tobago. Ele é o maior artilheiro de uma seleção da CONCACAF em todos os tempos, né? Eu falei aí que o Carlos Ruiz da Guatemala é o maior artilheiro das eliminatórias da CONCACAF, todas as eliminatórias, mas o maior artilheiro de uma seleção da CONCACAF é o Sterling John. Entre 98 e 99 ele teve uma marca incrível, que ele marcou gol em 12 jogos seguidos pela seleção, e em 2014, quando ele estava para se aposentar, já no fim da carreira, ele retornou não, né? Ele finalmente teve a oportunidade de jogar no seu país natal, porque ele começou a carreira nos Estados Unidos, e ele foi jogar no futebol Trindade e Tobago, jogou pelo Wasa em 2014, depois ele parou de jogar um tempo, mas aí ele voltou da aposentadoria, e em 2017 e 2018 ele jogou pelo Central FC, também um time de Trindade e Tobago, já com mais de 40 anos, é um grande ídolo de Trindade e Tobago, não é para menos. Majed Abdullah, 71 gols em 116 jogos pela seleção da Arábia Saudita. Da histórica participação saudita na Copa do Mundo de 94, quando a Arábia Saudita era estreante, passou da primeira fase, perdeu para a Suécia nas oitavas de final, daquela campanha todo mundo se lembra do golaço do Al Iran na primeira fase, o Al Iran que fez esse gol à la Maradona contra a Bélgica, considerado o gol mais bonito daquela edição da Copa do Mundo e provavelmente um dos gols mais bonitos de todas as Copas. Pois bem, o Al Iran era o camisa 10 da seleção saudita naquela Copa, mas a grande estrela mesmo da seleção, grande astro, era o atacante camisa 9, que tinha o apelido de Joia Árabe, o Majed Abdullah. O Majed Abdullah, ele é o maior artilheiro da história da seleção da Arábia Saudita e o maior artilheiro da história do Campeonato Saudita, que é um campeonato que já teve vários astros internacionais jogando, mas o maior artilheiro é o Majed Abdullah, até porque ele disputou o torneio de 77 a 98 e sempre com a camisa do mesmo time, sempre com a camisa do Al Nassr, e vale dizer que o Al Iran também defendeu só um time na carreira, que foi o Al Shabab, então imagina quantos clássicos legais, né, os dois contemporâneos que a gente não teve no Campeonato Saudita, com esses jogadores bem identificados por seus times, o Al Iran e o Majed Abdullah. Filho de imigrantes do Sudão, o Abdullah nasceu na cidade de Jeddah, mas ainda na infância ele se mudou para a capital Riad, porque o pai dele, que também era envolvido com futebol, ganhou um emprego de treinador nas categorias de base do Al Nassr. E assim, o Abdullah naturalmente virou torcedor do Al Nassr desde a infância, mas ele a princípio não procurou o Al Nassr. Apesar do pai ser treinador das categorias de base, ele só jogava futebol na escola, e a história conta que na escola ele era goleiro do seu time. Só que aí teve um dia que o atacante do time dele na escola se machucou,
e aí tiveram que colocar o Abdullah para jogar na linha, e o Abdullah comandou a vitória do time, se mostrou muito talento como atacante, e daí em diante não deixou mais de ser atacante. Mas ele só foi mesmo procurar um time para jogar, né, um time profissional, quando ele tinha 18 anos, que aí sim ele fez um teste no Al Nassr e acabou passando na peneira, e aí jogou no Al Nassr a vida inteira, nunca mais saiu de lá, foi só se aposentar em 98, e quando ele se aposentou com um título, o título da Recopa Asiática. Naquele ano de 98, o Al Nassr tinha no elenco também o búlgaro Stoichkov, companheiro de time do Abdullah nessa conquista da Recopa Asiática de 98. O Abdullah se aposentou, mas nunca deixou de ser reverenciado pela torcida do Al Nassr e por todos os sauditas de forma geral. Prova disso é que 10 anos depois da aposentadoria dele, em 2008, a Federação Saudita e o Al Nassr organizaram um amistoso em Riad, convidaram o Real Madrid, que era então o campeão espanhol, tinha sido campeão espanhol dias antes, para encerrar a temporada fazendo um amistoso contra o Al Nassr em Riad. E nesse jogo, o Abdullah, que era o grande homenageado, entrou em campo aos 30 minutos do segundo tempo com 49 anos de idade. Era um amistoso ali para ele fazer uma graça, né? Mas acabou saindo muito melhor do que o esperado. Tudo bem, pode falar que era fim de temporada, que o Real Madrid estava de ressaca lá de ser campeão espanhol, mas o Real Madrid escalou seu time principal lá, Casillas, Sérgio Ramos, Robinho, e tomou um vareio. O Al Nassr ganhou o amistoso de 4-1. O Robin fez o gol do Real Madrid, mas só deu ao Nassr naquele dia, e o Abdullah teve o gostinho. 49 anos de idade, entrou no fim do jogo nessa grande festa em Riad. Uma linda homenagem para o maior jogador saudita de todos os tempos, capitão histórico da seleção. Pela seleção saudita, o Abdullah ganhou 2 vezes a Copa da Ásia, em 84 e 88, se aposentou da seleção logo depois da Copa do Mundo de 94, com o dever cumprido, né? Levou a seleção para a primeira Copa do Mundo da sua história e ainda passaram da primeira fase, e o Abdullah chegou a enfrentar a seleção brasileira pelo menos uma vez nos Jogos Olímpicos de 84 em Los Angeles. O Brasil enfrentou a Arábia Saudita na primeira fase, ganhou de 3-1, e o Abdullah estava em campo pela seleção saudita. E é isso, gente, a gente vai encerrando a parte 1 desse vídeo. Já pro caso de aparecer algum crica aí nos comentários, falar: esses jogadores fizeram tanto gol porque enfrentaram só baba, só seleções pequenas, não sei o quê. A gente não se importa com isso, certo? A ideia aqui é exaltar esses jogadores que são desconhecidos mundialmente, são verdadeiras lendas em seus países. Vale a pena conhecer a história deles, e saiba que na parte 2 vai ter jogadores de seleções ainda mais alternativas. Vai ter jogador do Malawi, da Malásia, jogador de Zâmbia. Não perca a parte 2, e na parte 2 a gente vai revelar quem é o maior artilheiro de todos os tempos do futebol de seleções. Aguenta mais um pouquinho sem olhar no Google. E é isso, gente. Obrigado quem acompanhou até aqui. Interage com a gente nos comentários. Um forte abraço.